Boa noite, bem-vindas e bem-vindos a mais um AgroMeeting, o nosso espaço semanal das quintas-feiras, que a partir da próxima semana vai passar a ser às quartas-feiras, por motivos logísticos. Portanto, isto é uma organização da Espaço Visual em parceria com o Instituto Empresarial do Tâmega e tenho o apoio mídia da Voz do Campo. Salvo erro, este é o 72º AgroMeeting que organizamos regularmente. Portanto, começamos no início da pandemia e, portanto, fomos mantendo mais ou menos com uma regularidade semanal. É um espaço onde pretendemos criar massa crítica no mundo rural, nas agriculturas, no turismo em espaço rural e em todos os serviços conexos. E neste espaço convidamos agricultores, técnicos, especialistas, sobretudo quem tenha massa crítica e a quem reconhecemos essa massa crítica para poder cá estar e também que aceite vir cá falar da respectiva experiência, portanto, e expor-se depois também a responder às questões que entender colocadas por escrito pelos participantes no bate-papo do Zoom. Portanto, se alguém nos estiver a ver no Facebook, queira participar com perguntas escritas, portanto, terá que se ligar no link que aparece e tem uma inscrição no Zoom e, portanto, e depois a partir daí coloca as questões no bate-papo. Portanto, a metodologia dos AgroMeetings é conhecida, portanto, o orador tem uma intervenção inicial e depois, a partir desta intervenção inicial, vamos conversando e vamos também respondendo às questões que os participantes aqui colocam. O tema do AgroMeeting 2 do dia de hoje é a produção e comercialização de plantas aromáticas e medicinais em bio, e é conferencista, portanto, Luís Alves, CEO, fundador e CEO do Cantinho das Aromáticas, que acho que não é preciso grandes apresentações, portanto é alguém que tem formação técnica, mas que é um agricultor, um jovem agricultor de sucesso e, mais que tudo, é um excelente comunicador e, portanto, que tem feito muito pela agricultura e pelo mundo rural e, sobretudo, para a agricultura mais sustentável. É alguém que divulga a agricultura, que a vive, que a comunica de uma forma inovadora e eficaz e, portanto, é alguém por quem eu tenho admiração profunda e uma amizade genuína, portanto, não é daquelas centenas ou de milhares de pessoas que eu conheço e que somos amigos, mas depois temos alguma dificuldade em classificar qual o tipo de amizade, portanto, aqui é amizade. É um enorme gosto estar aqui com o Luís Alves, em nome da Espaço Visual e em meu nome, muito, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite e, portanto, passo-te a palavra, porque não estamos aqui para me ouvir, mas sim para ouvir o Luís Alves falar sobre a produção e comercialização de plantas aromáticas e medicinais em bio. Muito obrigado. Martino, muito obrigado pelas tuas generosas palavras. Muito obrigado também pelo convite para estar aqui hoje. Boa noite a todos os que nos acompanham. Tanto quanto sei, hoje temos mais de 50 pessoas. Eu tentarei ser sucinto na abordagem ao tema, porque não temos muito tempo e provavelmente também estarão mais interessados depois em colocar as vossas dúvidas. Portanto, muito rapidamente, eu sou agrónomo de formação, portanto, estou em Vila Real, no UTAD. Comecei a minha carreira em Serralves, fui jardineiro antes de ser agricultor, durante muitos anos geri os jardins do Parque de Serralves e em 2002 fundei o Cantinho das Aromáticas, que foi uma empresa pioneira em Portugal, na medida em que começa como um viveiro de produção de plantas aromáticas numa altura em que o país tinha esquecido basicamente todo um passado e toda uma cultura genética de biodiversidade, na medida em que na Península Ibérica nós temos uma das maiores biodiversidades do mundo de plantas aromáticas. Ou vamos tendo, enquanto os fogos e as monoculturas de floresta
não vão tomando muitos dos habitats onde estas plantas vivem. Portanto, na altura, quando arrancamos com este projeto, havia nos viveiros de Portugal, alecrim, loureiro, alfazema, e eu tinha já construído em Serralves um jardim com a maior coleção de plantas aromáticas medicinais e condimentares da Península Ibérica. Tinha mais de 400 espécies, tinha trocado plantas com jardins botânicos, hortos, tinha trazido nas minhas viagens por esse mundo e tinha uma coleção muito grande, mais de 200 espécies, e decidimos então começar a produzir estas plantas para fornecer outros hortos e viveiros. Mas, portanto, isto já foi há 20 anos, fará em janeiro próximo, 20 anos que começamos a atividade. Rapidamente percebemos que não poderíamos viver só de sermos um viveiro específico. Nós somos o primeiro viveiro português a trabalhar só uma família de plantas. A maioria dos viveiros trabalha um leque muito alargado de plantas para poder até fazer face à sazonalidade e dar resposta ao longo do ano todo. E, portanto, as aromáticas vendem-se em vaso muito sazonalmente, ou vendiam-se na altura durante a primavera, e começamos à procura de alternativas. Eu sou fascinado por estas plantas, basicamente desde criança. Ainda hoje me fascina ir ao meio rural e passar numa parede de uma aldeia e conversar com uma daquelas mulheres ou homens e perceber que ali existem 10 ou 15 espécies de plantas que as pessoas usam há séculos, das mais diversas formas, quer seja para cozinhar, quer seja numa abordagem mais terapêutica, ou até quando morre o porco ou o avô, para defumar o quarto, para ajudar a desinfetar. Portanto, digamos que esta multiplicidade de utilizações que as ervas sempre tiveram e toda a cultura que tem de utilização à sua volta sempre me fascinaram. E participei em muitos congressos internacionais e muitos eventos também nacionais, e, portanto, o fascínio já vem de longe. Mas estava, voltando atrás, estava a dizer que em 2004, portanto, 2 anos depois de termos arrancado, tomei a decisão de ir pela primeira vez à maior feira mundial de ingredientes de agricultura biológica. É uma feira que se realiza todos os anos na Alemanha, chama-se BioFact e acontece em fevereiro, em Nuremberg, na Baviera Alemã, e é onde se reúne o mundo inteiro para comprar e vender ingredientes, todo o tipo de ingredientes, mas biológicos. E, portanto, essa feira foi absolutamente decisiva porque percebi, longe do nosso país, que havia um mundo incrível de diversas indústrias que procuravam as PAM, como passarei agora a designá-las, para os mais diversos fins, quer a indústria farmacêutica, via Alemanha, que tem cerca de metade do comércio mundial, muito por causa da concentração de toda a indústria farmacêutica ali, quer a indústria cosmética, muito via França, quer a indústria alimentar, um pouco por toda a Europa, mas também na Itália, quer a indústria herbanária, ou seja, há uma panóplia de indústrias que têm uma necessidade constante destas matérias-primas, e que antes chegavam a estas indústrias a preços muito baixos, quando ainda existiam pessoas nos meios rurais que, para compensarem e equilibrarem o seu orçamento familiar, para além da agricultura familiar, também iam ao monte apanhar, ou à selva, dependendo do contexto onde estamos no mundo, apanhar uma data de plantas para depois poderem vender. Uma série de fenómenos que muitos de vocês poderão compreender, com destruição massiva de habitats, com monoculturas de floresta, com as migrações das populações para os meios urbanos. Estas plantas ou deixaram de lá estar, ou as pessoas que as apanhavam antes deixaram de lá estar também. E, portanto, nos últimos 15 anos, se antes a indústria vivia muito da apanha de recursos, o que levou até a que muitas destas plantas sejam as classificadas pela Convenção dos CITES como plantas em vias de extinção, ou plantas protegidas, ou plantas ameaçadas, levou então a que a indústria deixasse de ter este tipo de fornecimento, ou cada vez mais deixou de ter, e aqueles que se pudessem dedicar a cultivar de forma organizada estes ingredientes, ou seja, para poderem projetar uma quantidade estimada, poderem explorar determinadas espécies que interessam a certas indústrias, pudessem então ser parceiros ativos desta nova agricultura. E isto foi para perceberem um bocadinho, porque esta agricultura é de facto muito, muito recente, não é? Na Europa e no mundo, porque eu estive várias vezes em África já a dar aulas, e ainda hoje, que é em países como Moçambique ou Angola, onde não há acesso para a maioria da população a cuidados primários de saúde,
boa parte da população destes países depende das plantas que são apanhadas por aquelas pessoas que têm a cultura à volta delas, para depois as venderem para a medicina popular. E por muito que da minha parte ou da parte de outros haja esforço no sentido de sensibilizar a população para cultivar estas espécies, isso ainda não acontece. Também me lembro, por exemplo, da primeira vez que fui ao Gerês a convite da autarquia para sensibilizar agricultores para plantarem pericão do Gerês. Na altura era vendida a mais de 50 euros o quilo, quase que me cuspiram, porque as pessoas estavam habituadas a apanhá-lo na serra e era para essas pessoas muito insensato que pudessem trocar no seu quintal a batata que tradicionalmente produziam por um pericão do Gerês que é tão fácil de cultivar. Nessa feira internacional conheci vários brokers e eu levava 3 ou 4 perguntas. O que é que os seus compram? Em que volume? Como é que funciona a logística? E como é que eu posso ser competitivo em enviar-vos os produtos? Demorou 2 anos até executar o projeto de instalação de produção de plantas aromáticas. À altura, foi também o primeiro projeto do género no país. Instalamos 6 espécies em cerca de 2,5 hectares, que ainda hoje mantemos. Essas 6 espécies e o sistema de produção que criamos fez escola no país. Portanto, nós decidimos fazer agricultura biológica porque, na realidade, eu acho que nós fazemos, quem se dedica à produção de plantas aromáticas, faz a agricultura mais fácil do mundo. Eu não conheço agricultura mais fácil do que esta. Não tem patente nem propriedade industrial as plantas, são das poucas que restam que não têm patente ou propriedade industrial. São tão selvagens como eram há milhares de anos atrás e são extremamente resistentes a pragas e doenças. Portanto, e a possibilidade de cultivo é extensível a todo o território. Temos um país que tem uma parte de influência atlântica, mas boa parte é de influência mediterrânica e estas plantas evoluíram neste tipo de contexto. Isto para dar resposta àquelas pessoas que perguntam, Luís, qual é a melhor situação no país para produzir? Eu diria que todo o território da Península Ibérica tem condições absolutamente excelentes para a produção destas plantas. O sistema foi novo porque nós percebemos muito cedo que o nosso principal problema não seriam as pragas nem doenças, mas seriam termos uma área muito pequena, que teríamos que otimizar em termos produtivos e teríamos que resolver o principal problema da pequena e média agricultura, a questão da mão de obra, e sobretudo em agricultura biológica, em que não podemos usar adubos e pesticidas de síntese, e esse problema são as plantas infestantes, as plantas espontâneas. E, portanto, adotamos um sistema que nós, jardineiros, usamos há muitos anos, que é um sistema de telas no chão, mas não é uma tela qualquer, não é uma tela, aquela que se usa, não é o plástico típico da agricultura, que é um plástico de época, é uma tela que tem uma duração de 8 a 10 anos, que é porosa e permeável, onde por baixo existem tubos de rega gota a gota, com solo muito bem preparado, depois de, obviamente, analisado e corrigido, e que permite que estas plantas possam permanecer em cultivos. A maioria delas são plantas perenes ou vivares, mas que têm ciclos de vida que podem ir dos 2 aos 10, 12 anos de vida, dependendo da espécie. E as espécies com que começamos inicialmente são também aquelas que hoje geram os maiores volumes, isto já há centenas de agricultores a produzi-las em Portugal, são o tomilho-limão, de acordo com os dados que tenho, é a principal planta aromática produzida em Portugal. Curiosamente, não havia tradição nenhuma de qualquer comprador internacional vir a Portugal comprar esta planta aromática, mas desde 2006, 2007, quando começamos a produzir, de repente Portugal já está, digamos, debaixo das antenas dos grandes compradores internacionais. Estamos a produzir um dos melhores tomilhos de limão do mundo. E falamos, obviamente, quando me refiro a esta qualidade, tem a ver com a sua composição em princípios ativos, em óleos essenciais, em aromas, e é muito fácil fazê-lo em Portugal, porque somos competitivos, porque temos também uma das maiores taxas de horas-luz da Europa e há uma relação direta entre insolação e produção de óleos essenciais e metabolitos. Portanto, somos competitivos até com o suíço, ou com o chinês, ou com o francês, que não têm tantas horas-luz e não têm as mesmas amplitudes térmicas que temos cá. Depois também o limoneto, ou Lucia Lima, essa é uma cultura, continua a ser a minha planta favorita do planeta Terra. Nós tivemos limoneto, durante muito tempo o maior cultivo do país de limoneto ou Lucia Lima, tivemos 1 hectare. Hoje há agricultores com 20 hectares. E, portanto, é uma cultura que pode durar facilmente 8 a 10 anos e que proporciona vários cortes por ano.
depois a hortelã-pimenta, a equinácea e algumas outras espécies. Portanto, a tela funcionou muito bem em contexto. Eu não sou nem defensor, nem a favor, nem contra a utilização de telas. Há muitos agricultores que já cultivam e bem sem tela, portanto, tem muito a ver com o contexto, com o terroir, com a pluviosidade, portanto, com a quantidade de chuva que cai em determinada região e também com as máquinas ou com as soluções que se utilizarão para fazer o controle das plantas espontâneas, que acaba por ser aquilo que traz maior custo em termos de mão de obra ao longo do ano e, sobretudo, agora em contexto de emergência climática. Em 2007, como se fizemos a nossa primeira exportação. Portanto, o sistema, quem produz ao ar livre, a produção é sazonal, habitualmente acontece entre abril e outubro, mas às vezes conseguimos colher até novembro ou até mais tarde. Portanto, as plantas cortam-se ao longo de todo este período, com um grande ênfase nos meses de julho a setembro. É uma altura em que, basicamente, colhemos quase todas as semanas para encher o secador, para esvaziar, para voltar a encher. Todos os agricultores que conheço, boa parte do que produzem é para desidratar. E aqui está aquilo que eu considero ser mais interessante nesta forma de agricultura. Não só é a única agricultura que eu conheço que tem à sua disposição não dezenas, mas várias centenas de ingredientes. Reparem, estamos a falar de pequena e média agricultura ou até já para outros agricultores que têm produções bastante maiores. Já referi aqui 20 hectares. Enquanto, por exemplo, em frutos vermelhos ou em cogumelos nós temos meia dúzia de ingredientes para explorar, nós aqui temos várias centenas. A lista é... Só na Europa transacionam-se mais de 2.000 espécies de plantas aromáticas, medicinais e condimentares. Desde as vulgar ortiga à era das paredes. A ortiga, é verdade, que encontram nos shampoos, por exemplo, para a queda do cabelo, as eras, até aquelas... a cavalinha e aquelas que eu já referi. Portanto, são mais de 2.000 ingredientes, o que é absolutamente extraordinário, o que faz com que este setor tenha muito pouco ainda de concorrencial, ou seja, qualquer agricultor tenha à sua disposição um leque de ingredientes muito grande que pode explorar e habitualmente a maioria deles também entram em pico de produção logo após a sua instalação ou pelo menos um ano depois. Isto também é muito interessante. Mas o mais interessante de tudo tem a ver com o facto de estarmos a lidar com ingredientes que, depois de uma transformação, se bem que secagem não é considerada necessariamente transformação, mas depois de serem desidratadas, deixam de ter uma validade de 1 ou 2 semanas, como por exemplo os nossos colegas que as produzem em estufa para vender no circuito de frescos durante o ano inteiro tem ali depois da colheita um intervalo muito curto para distribuir. No nosso caso não, nós desidratamos-las e a partir desse momento as plantas têm até 3 anos de prazo de validade. Além disso, podem ser comercializadas dentro deste circuito que é gigantesco das várias indústrias que eu já aqui referi. Isto também faz com que a maioria destes produtos sejam necessariamente produtos da exportação, na medida em que em Portugal ainda existem poucas indústrias que os consumam de forma regular em grandes quantidades. Embora devo dizer que essa situação está a mudar. Hoje em dia, por exemplo, nós temos muitas vendas, eu já perdi a conta à quantidade de indústrias para as quais nós vendemos a granel de 1 a 50 quilos das mais diferentes ervas. Posso-vos dizer que desde para gelados, olhem, a Santini faz um gelado com a nossa hortelã-pimenta, depois das 8, já há alguns anos. Vendemos para quase todas as salinas do país, já vendemos para muitas salinas, para conservas de peixe, para empresas de azeite, para, olhem, o Ginda, Gran Cruz, o Vento do Gelo, é feito com as nossas ervas, sei lá. Eu já perdi a conta, de facto, são tantas indústrias que utilizam ervas e que compram cada vez mais a granel e fazem-no sobretudo porque as ervas secas não têm atividade microbiológica, ou seja, em termos alimentares, são um produto extremamente estável, o que faz com que, quando são misturados com outros produtos, portanto, seja muito fácil fazê-lo sem que haja grandes problemas ao nível da microbiologia, ou pelo menos as ervas não trazem esse tipo de problemas. Portanto, nós em 2007, então, enchemos o nosso primeiro caminhão, mas eu tive um problema gravíssimo. Eu tinha que estar a colher de abril a outubro
portanto, durante cerca de 9 meses a colher para juntar, para colocar num caminhão e expedir para o meu cliente em França, porque nós exportamos durante 6 ou 7 anos consecutivos para uma empresa no sul de França, e eu estava sozinho. Nós estávamos sozinhos na altura, éramos a única empresa a produzir em Portugal. E, portanto, levantamos o dedo e muito também com a ajuda e com a visão do engenheiro Martino, que é um visionário, é um homem extraordinário, de quem tenho imenso respeito. É pai de muitas agriculturas em Portugal e tem um papel também muito importante nesta agricultura, porque esteve sempre do meu lado, mesmo nos momentos mais difíceis, devo dizê-lo, e não quero mais agradecer-lhe também em público. Depois levantamos o dedo e começamos a dizer a outras pessoas que tinham, enfim, vontade de investir em agricultura, por favor, venham ver o que nós estamos a fazer, porque nós estamos aqui com um problema grave. Qual era o problema? Portanto, estávamos a colher e a guardar quando precisávamos de vender para fazer o encaixe financeiro, mas, na altura, era a nós que competia pagar o frete do caminhão-tiro para colocar no cliente. Ora, isso, um caminhão tanto se paga vazio como um bocadinho meio cheio como cheio. Portanto, eu tinha que juntar um volume suficiente para colocar no cliente e estava durante vários meses sem receber, para depois receber, depois do cliente, enfim, receber lá, para receber, na altura, pagava em cerca de 30 a 60 dias. Ou seja, isto significava estar um ano sem receber. E, portanto, começamos muito rapidamente a tentar formar outros agricultores para conseguir gerar mais volumes, para que durante 2 ou 3 ou mais vezes por ano pudéssemos começar a fazer a exposição das ervas. E isso aconteceu entre 2007 e 2011. Nós conseguimos mais 4 ou 5 agricultores que fizeram investimento nesta área, e no último caminhão-tiro que enviamos em janeiro de 2013, tem as fotografias no nosso blog, está lá, já éramos 10 agricultores a expedir. Portanto, o Cantinho das Aromáticas servia como ponto em que toda a gente deixava as suas ervas, cada um faturava individualmente e colocávamos depois no nosso cliente. Hoje em dia, já há vários brokers a operar em Portugal, não só portugueses, como internacionais, e hoje os caminhões já passam confortavelmente à porta da casa dos agricultores e fazem a recolha. E, portanto, se há uma coisa que esta agricultura ganhou é que já não temos que estar a colocar necessariamente as ervas lá fora. Ou, se o quisermos fazer, porque o produto não é perecível, tem um tempo de vida muito grande, podemos, com mais calma, tentar negociar o melhor preço quilo para a nossa matéria-prima, que é uma coisa que me agrada de sobremaneira. No nosso caso, depois, a partir de 2014, evoluímos para a nossa própria marca. E, portanto, desde 2014 deixamos de exportar a granel e fizemos um investimento muito, muito grande em marca própria e, portanto, lançamos uma linha muito vasta de infusões, tisanas e condimentos. Fizemos grandes loucuras, como projetos de investigação e desenvolvimento, com a Católica, com a Faculdade de Ciências. Tentamos levar o consumo de infusões em Portugal ao estado da arte e estivemos envolvidos como promotores líderes no projeto de Infusão Premium, que foi o primeiro a nível mundial a dedicar-se à análise sensorial de infusões. Portanto, estamos hoje em dia muito empenhados em criar uma cultura de consumo de infusões ao longo de todo o ano, que não só no outono e inverno, e isso tem vindo a acontecer, a começar porque as pessoas já não dizem chá, quando na realidade não estão a tomar chá, dizem infusão disto ou infusão daquilo, e será uma boa forma também dos produtores portugueses conseguirem diversificar e conseguir arranjar outros canais para a distribuição das suas matérias-primas. Portanto, sempre estivemos envolvidos na formação de novos agricultores, fomos dando muitos workshops e continuamos a dar ao longo dos anos. A nossa quinta está aberta ao público, todas as pessoas podem visitar. Da nossa parte, sempre houve uma vontade muito grande de partilhar a informação, e há uma coisa que vai ficar muito bem na minha lápide quando chegar a minha vez de partir, é que este tipo fez alguma coisa pela agricultura do seu país, e há uma coisa que me honra muito, é que todos os produtores de plantas aromáticas em Portugal, 100% dos produtores, estão certificados em modo de produção biológica. E isto só por si funciona como um excelente marketing para o país, para a oferta que tem que dar, porque estamos a perceber todos que o futuro da agricultura na Europa e no mundo é cada vez um futuro de uma agricultura mais sustentável, e nunca é demais produzir desta forma, e tenho imenso orgulho que todos os produtores portugueses perceberam
que só desta forma conseguiriam ser competitivos. Martim, eu não sei se já me alarguei demasiado, se é a altura de... Não, podes, se quiseres podes continuar, porque o que fica é sempre o interesse da conversa e também perceber o contexto e a evolução, não é? Porque no fundo, quem olha para estas coisas e quem olha para o Cantinho das Aromáticas hoje pensa que ele nasceu assim, não é? E, portanto, do ponto de vista dos investimentos, quer na agricultura, quer noutras áreas, as coisas não nascem como estão, portanto, e perceber a história e a evolução e o conceito é extremamente interessante, porque também conseguem perceber como é que está a evoluir a produção e a comercialização. Eu, fazendo um balanço destes anos, o Cantinho das Aromáticas começou comigo 20 quilos mais magro, porque durante os primeiros anos eu tinha para mim que queria uma vida simples de campo e, portanto, fui braçal. Portanto, a empresa até 2013, de 2002 a 2013, sempre era uma empresa muito pequenininha, tinha portanto, toda uma organização muito mínima. Éramos 3 pessoas ao longo do ano, 4, e a partir de 2014, e sobretudo quando decidimos ter uma loja na Quinta, talvez a coisa mais inteligente da minha vida enquanto empresário, tendo em conta que já cometi vários milhares de euros de erros, quando me perguntam, eu agora já não gosto de falar em público, agora já enjoei de mim próprio, mas quando antes falava muito em público, as pessoas perguntavam-me, quando chegava aquele momento de me perguntar qual é o segredo do sucesso, eu ficava muito atrapalhado, porque pensava assim, caramba, já cometi tantos milhares de euros de erros, e muito também pelo facto de ser pioneiro. Ser pioneiro numa área é maravilhoso, não é? Porque vamos descobrindo muitas coisas e, sobretudo, quando alguém curioso como eu e que gosta muito de aprender, eu vou falecer e vou precisar dedicar mais 6 vezes ao mundo para perceber alguma coisa de plantas aromáticas, porque há tanto para aprender. Mas, enfim, temos que decidir sozinhos, de virar à direita e à esquerda, e as decisões nem sempre são as melhores. Eu dou um exemplo prático do que quero dizer. Por exemplo, nós avançamos, e isto é um erro que muitos novos produtores cometem, mesmo apesar de ouvirem quem já tem mais experiência. Quando nós avançamos com o secador, porque qualquer agricultor que se dedique a esta área tem que compreender que não vai ser só agricultor, aquilo que vai montar é uma microagroindústria, porque vamos produzir de um lado, mas somos obrigados a transformar do outro para ter matérias-primas para oferecer às mais diversas áreas. E isso faz com que os investimentos por hectare em plantas aromáticas sejam muito elevados. Ou seja, porquê? Porque não vamos fazer investimentos só ao nível do exterior, da rega, preparação de solo, das plantas, da maquinaria de colheita, mas temos que também fazer investimentos ao nível de um armazém e de uma série de máquinas para conseguirmos oferecer matérias-primas cada vez mais selecionadas e que vão ser cada vez mais bem pagas. Eu diria que, se quiserem um termo de comparação, tem muitas afinidades com o vinho, não é? Portanto, há quem faça só uvas, mas também há quem faça uvas e depois tenha uma adega e até quem faça engarrafamento. E, no fundo, o Cantinho das Aromáticas já é uma empresa que faz isso tudo, não é? Faz da uva até à garrafa. Mas não foi assim que começou. Nós começamos a fazer só uvas e vendíamos as uvas para o mercado. Hoje o que fazemos é basicamente, olha, até fazemos da semente, porque como começamos como vivaristas, na realidade até fazemos mais atrás um bocadinho. Fazemos da semente até à embalagem da infusão e do condimento. Mas sim, até 2013 eu tinha uma vida muito simples, eu queria ir surfar no final do dia, praticar desporto, tive uma qualidade de vida extraordinária até essa altura. A partir de 2014, quando decidimos lançar marca própria, tivemos uma série de desafios pela frente. Olha, a equipa teve que ir para o dobro, hoje somos 8 de forma permanente, mas podemos ir aos 12 em determinadas alturas do ano. E tivemos que nos reinventar constantemente para superar muitas dificuldades. A empresa passou por um momento muito, muito difícil na transição do quadro comunitário de 2014 para 2015, suponho. Uma parte importante da nossa fonte de receitas caiu nessa altura, porque veio um governo que ninguém estava à espera, o quadro comunitário, até que se começassem a fazer novos investimentos, demorou, e, portanto, ainda hoje estamos a recuperar desse momento, mas isso não nos impediu de continuar a arriscar e de fazer novos investimentos, e, de facto, a marca própria para mim foi muito importante, porque foi uma oportunidade que nós encontramos para garantir, até mesmo com investigação,
valor acrescentado para as matérias-primas. Portanto, não só vendê-las a granel para as mais diversas indústrias, mas começar aqui a distribuí-las e a valorizá-las de uma outra forma. Eu diria que hoje temos várias, com o mesmo ingrediente, nós encontramos várias formas de faturar. Vendemos a granel, durante muitos anos para exportação a um preço, mas aqui a granel em Portugal de 1 a 5 kg ou de 1 a 50 vendemos a um preço muito mais elevado e embalado vendemos a um preço muito mais elevado. Portanto, temos 3 níveis de faturação para o mesmo ingrediente, portanto, o valor acrescentado está também na capacidade criativa que cada um poderá ter à volta dos seus ingredientes. E já vi outros agricultores a fazerem coisas muito interessantes, como, por exemplo, o turismo à volta das plantas aromáticas, outros viveiros, enfim, talvez a coisa mais inteligente do nosso projeto, e isto também tem servido de escola para muitos outros agricultores, tenha sido a forma como nós contornamos o facto de sermos as pessoas com a profissão mais anónima do planeta. Nós, os agricultores, juntamente com os piratas informáticos e os senhores do DAES, que somos os mais respeitáveis, ou do outro lado não tão respeitáveis, anónimos do planeta. Porque vocês, o dono do supermercado, vocês conhecem que ele vem nos jornais de negócios todos os meses. Habitualmente é milionário. O chefe de cozinha, vocês também o conhecem. É um senhor que até lhe entregam estrelas de uma marca de pneu. Quem é o vosso agricultor da maçã ou da laranja do pequeno almoço? É um anónimo. E, portanto, eu aprendi com os ingleses durante muitos anos, portanto, levei grupos de portugueses a viajar para a Inglaterra a visitar jardins históricos e que as famílias mantinham como propriedade porque conseguiam abrir os jardins ao público, torná-los muito interessantes, criar um circuito de visita turístico, portanto, não necessariamente com dormida, mas de visita, e depois, no fim, ter um restaurante ou uma loja e venderem os seus produtos ou o merchandising à sua volta. E o Cantinho das Aromáticas fez aquilo que é uma espécie de sonho úmido para a pequena e média agricultura. Ou seja, abrimos a porta da quinta ao público, criamos um circuito que torna interessante a visita durante quase todo o ano e, portanto, as pessoas passaram a visitar-nos e eu diria que 1/3 da nossa faturação provém de vendas diretas. Já viram? Eu, quando digo isto, até fico excitado. 1/3 da nossa faturação provém de vendas diretas. Quer dizer, isto é extraordinário. Provém também da venda de produtos de outros agricultores ou produtores locais que nós acabamos por representar. Temos uma pequena mercearia na Quinta, por sinal com muito bom gosto, e acabamos por vender este tipo de produtos. Mas depois criamos um conjunto de serviços à volta disto também. Ou seja, workshops, visitas guiadas, team buildings para empresas, chefes, fazemos muitos eventos com chefes, ou seja, e fazemos muitos workshops com o público, tentamos formar o público no sentido de criar novos hábitos de consumo, obviamente para que as pessoas possam passar a consumir estes produtos com maior regularidade. Se cada português gastasse mais 10 euros por ano, não é por mês, por ano, em infusões, tisanas ou condimentos, neste momento, tudo aquilo que é produzido em Portugal não chegava para 2 meses de abastecimento aqui das cadeias em Portugal. 10 euros por ano. Ou seja, só para terem uma ideia, enfim, a infusão mais consumida em Portugal é o café. Não é? As pessoas bebem 2, 3 por dia. As infusões só se bebem de inverno, quando está muito frio, ou quando começa a doer a cabecinha por causa do Covid, porque já não há constipações, ou por outra razão qualquer, assim, de inverno, não é? Quando as pessoas se sentem mais... portanto, todos temos um papel muito importante para estimular, enfim, o consumo deste tipo de ingredientes, até porque, digamos que a nossa abordagem tem sido não tanto pelas suas virtudes terapêuticas, mas sobretudo pelo prazer que proporcionam. Caramba, uma infusão no nosso lote de reserva da Erva Príncipe, eu diria que dá tanto ou mais prazer que um bom café dos meus amigos na Beira, lá de baixo da Delta, se não mais. Ok? Portanto, eu diria, acho que basicamente é isto, ou seja, o futuro das ervas aromáticas em Portugal passará muito pelo conhecimento e pelos novos hábitos de consumo que cada um de nós pode atribuir. Já agora, talvez a mais importante de todos seja o consumo de kombuchas, que é uma bebida fermentada de chá, carregada de probióticos. Os consumos estão a crescer exponencialmente na Europa e, neste momento, a maior quantidade, a nossa maior faturação de vendas a granel em Portugal é para empresas que fabricam kombuchas, portanto, bebidas fermentadas de chá,
que em breve, se Deus quiser, substituirão boa parte dos refrigerantes miseráveis carregados de açúcar que estão aí à venda nos supermercados. Isto é uma delícia ouvir o Luís Alves falar. Muito obrigado. É espetacular. Isto foi uma autêntica lição rápida. Eu acho que eu, pelo menos, ficaria aqui umas largas dezenas de horas a ouvir-te, que é um enorme prazer. E é uma experiência muito, muito rica porque consegue fazer aquilo que eu tecnicamente chamo um projeto de autor. Ou seja, desde o conceito da produção até ao conceito da comercialização, são inovadores e pioneiros, e depois junta-lhe uma coisa que eu acho muito importante nos dias de hoje, que é uma marca, não é? Ou seja, que é aquilo que Portugal precisa, não é? Ainda hoje estive a almoçar com o alto responsável da Associação dos Industriais de Bicicletas, que me dizia que exportamos 500 milhões de euros de bicicletas, mas que a maior parte não são marcas portuguesas. Portanto, que nos falta a marca. E, portanto, aqui temos a marca na agricultura, portanto, naquilo que o Luís Alves disse com muita propriedade e muita piada, que é dar conhecimento de um anónimo agricultor, passa a ter um valor. Passando aqui para as questões que nos colocam os nossos participantes. Qual o melhor sistema de secagem para a SPAM? Tenham visto uns novos solares? São eficientes? Vou respondendo à medida que me vais colocando. Sim. É para ser uma tipo conversa. Ok. Ora bem, é uma pergunta com uma resposta muito difícil. Isto porquê? Porque eu diria que quase todos os meses vão surgindo novas soluções, quer produzidas em Portugal, e isto é outra coisa boa que, enfim, nós primeiros agricultores, um dos momentos mais difíceis da minha vida como agricultor foi, eu há bocado falei nisso, mas acabei por não contar. Nós fizemos aquilo que muitos agricultores fazem, que é, eu tenho um amigo que percebe disto, eu é que vou fazer o secador lá em casa. Foi a maior asneira da minha vida. Investimos milhares de euros num secador feito em madeira, de uma forma artesanal, com um gerador de calor a gasóleo, porque tinha um amigo que era investigador na Faculdade de Ciências e não sei o quê. Gastamos uma pipa de massa e não é que 2 ou 3 anos depois rebenta a crise do subprime e o gasóleo não ficou tão caro como hoje. Hoje em dia, quer dizer, eu atesto com conta-gotas, mas passou de alguns cêntimos, superou a barreira do euro e, portanto, além disso, o secador em madeira, descobri, para minha grande tristeza, que a madeira, ao fim de alguns anos, tinha ficado contaminada por fungos que, ao decomporem a lignina presente na madeira, libertavam uma substância que é a mesma que está nas rolhas do vinho, que se chama pentacloranizol. E então veio um senhor da Vila da Feira, um nariz que trabalha na indústria da cortiça, e fez-nos o diagnóstico, levou-nos uma pipa de massa. As ervas que colocávamos a secar dentro do secador ficavam com sabor a madeira. Foi uma das alturas da minha vida que me apeteceu a tirar a toalha ao chão. Aqueles milhares de euros de investimento no secador tiveram que ficar de lado. Felizmente, enfim, os amigos, a família, são sempre uma ajuda importante ao longo do percurso na nossa vida, e tive uma boa ajuda para investir num novo secador, que, olhem, é o avô de muitos dos secadores que hoje estão nas casas de muitos agricultores, que isto é como o iPad. O meu é o 1, vocês já têm pai o 8, alguns de vocês. Portanto, nesse novo secador fez-se muita investigação, fizeram-se muitas teses de mestrado, e até se chegarem aos secadores modernos. Mas para responder à pergunta, eu diria que o secador depende muito do contexto. Por exemplo, os secadores solares, eu fui consultor dos Naveiro, em Campo Maior, numa altura em que eles instalaram a maior área de produção do país, instalaram 12 hectares de produção de aromáticas e investiram em 3 secadores que tinham uma componente solar. Em Campo Maior, a média anual é 200 milímetros portanto, a umidade atmosférica é muito seca, e eles conseguiam secar as mesmas ervas do que eu demoro aqui em Vila Nova de Gaia, que tem um clima de feição atlântica, tenho mais de 2.000 mililitros por ano.
tem uma umidade atmosférica em que muitos dias anda acima dos 80%, 90%, e eles lá secavam em menos de 18 horas e eu às vezes tenho que secar em 72. Portanto, lá, naquele contexto, que é profundamente mediterrâneo, os secadores solares e do feedback que tenho tido de outros produtores funcionam muito bem. Em ambientes mais próximos do mar, com maior umidade atmosférica, poderá ser mais complicado. E eu diria que as soluções mistas são sempre as mais interessantes, mesmo aquelas que exploram a energia do sol e bem, quer seja de forma ativa, quer seja de forma passiva, porque há muitos modelos, até já há modelos que aquecem uma pilha de água que depois circula dentro do secador, mas diria sempre, e sobretudo à noite, que é importante ter uma componente elétrica, porque é também a altura em que, enfim, a temperatura baixa e que muitas vezes é necessário compensar. Fazendo outra vez aqui uma analogia com as uvas, eu posso ter as melhores uvas do mundo na vinha, mas se não for competente na adega, Martim, posso dizer uma asneira? Sim, sim, claro. Eu vou fazer um vinho de merda. É mesmo o que se passa com as ervas. Os agricultores de ervas, podemos ter ervas fabulosas no campo, mas se não formos competentes no secador, depois aquilo que o nosso comprador vai pagar pela matéria-prima pode ficar muito abaixo das nossas expectativas. O secador está para nós, agricultores de aromáticas, como como é que se chama na adega? Lagar? O lagar está para o viticultor, está bem? O Desculpa que eu tenho... vinificador. O vinificador, Exatamente. sim, sim. Sim. Eu tenho um filho de 3 anos e tenho falhas de memória. Tá. Obrigado. Avançamos para a questão seguinte. Estou a ponderar instalar-me como jovem agricultor numa propriedade de família no concelho de Ceia. Quem recomenda que eu contacte para perceber as aromáticas mais interessantes para produzir? Olha, eu fui em Ceia, fui consultor de um projeto maravilhoso, já não me lembro como é que se chama, mas que fez um levantamento das plantas da Serra da Estrela com potencial económico e até começou com um viveiro a produzir para abastecer agricultores locais. Mas depois não surgiram agricultores locais e o projeto também tinha uma componente política e acabou por não andar para a frente. Mas a zona da Serra da Estrela é uma das melhores regiões do país para se produzirem plantas aromáticas. Já lá existem muitas com potencial tremendo. Por exemplo, uma das mais raras, que está em vias de extinção em Portugal, é a genciana, é uma planta que tem um valor tremendo. E muitas outras, tomilhos na serra, hortelãs, portanto, o frio, não se assustem com o frio, porque muitas dessas plantas são vivaces e, portanto, a sua parte aérea desaparece de inverno e elas ficam protegidas no solo e estão preparadas para aguentar mesmo as temperaturas negativas, não é? E, portanto, há uma lista enorme de plantas que se podem produzir ali, mas os tomilhos, as espécies mediterrânicas, linhosas ou semi-linhosas, são muito fáceis, mas as hortelãs também, se tiverem uma propriedade próximo de linhas de água. Eu estava-me a tentar lembrar, eu penso que era o CISE, isso deve estar na internet, CISE com S-I-S-E, acho que era assim qualquer coisa de CISE. Vão, porque a informação está disponível na internet e eles fizeram um trabalho notável e está disponível online e a Serra da Estrela tem, de facto, muito boas condições para produzir. Eu penso que até já existem produtores locais. Vão ao site do epam.pt, a maioria dos agricultores portugueses estão lá georreferenciados. Portanto, é uma boa maneira de perceberem se já existem outros agricultores na vossa região e tentarem visitá-los. A maioria de nós, isto é interessante, a agricultura de aromáticas é a agricultura, e não quero puxar a brasa à minha sardinha, mas é a agricultura que eu conheço muitos outros agricultores de outras agriculturas, com o maior número de senhoras e cavalheiros. Há muitas pessoas muito bem educadas e com formação também, portanto, tem sido muito interessante este percurso de troca de conhecimento entre todos. Ok, excelente. Muito obrigado, Luís. A próxima é curta. Que plantas recomenda para produzir para a utilização em cosmética? Eu preferia que fosse uma empresa de cosmética a responder, mas nós vendemos... És o guru, a malta aproveita para te sacar nesta oportunidade. Não é difícil. Olhem, se entrarem numa daquelas lojas de um grupo francês em Portugal, L'Occitane, as lojas fazem marketing com 3 plantas. A alfazema, que eles produzem em grande quantidade, que em Portugal nós sabemos muito pouco ainda sobre a alfazema, portanto, sobretudo quando
se procuram compostos, quando aquilo que se pretende é extrair compostos, nós não sabemos quase nada, tal fazemos. Mas depois, a segunda planta mais utilizada pelo L'Occitane para marketing é, eles chamam-lhe a verbene. Sabem o que é a verbene? É a Luciolima limonete. É uma das plantas mais importantes do mundo para cosméticos. E a terceira planta, que na região da Serra da Estrela também já ajudamos um agricultor há muitos anos a instalar, que era o Planalto Dourado, e eles faziam óleos essenciais, é a Immortelle. É Helichrysum italicum, que é qualquer coisa como erva do caril. Para regiões, sobretudo com solos muito pobres, o óleo essencial é o mais caro do mundo. Mas depois temos muitas outras, a erva príncipe, as flores, como a calêndula também, que são muito bem pagas, desde que consigamos ter um esquema de mão de obra ou de maquinaria específica para fazer colheita de flores. Portanto, há muitas espécies que podem produzir. O próprio tomilho vulgar, que também é vendido para a indústria cosmética, sobretudo para shampoos. Acho que não há nenhuma farmácia em Portugal que não venda shampoos com tomilho vulgar. Mas há muitas mais. Já há muito para onde escolher. Avançando, tenho visitado algumas quintas com aromáticas, mas o que tenho visto é que a tela se estraga rapidamente e não possibilita a colheita com o trator e uma alfaia de corte. Como faz a colheita das suas plantas aromáticas e medicinais? Pode mecanizá-la ou tem de fazer tudo manual? É absolutamente insensato alguém se dedicar profissionalmente à produção de plantas aromáticas sem pensar, sem fazer um investimento na mecanização do processo. Há várias máquinas. Porquê é que nós usamos as telas? Porque aqui no Entre Douro e Minho nós temos, além do problema de termos solos muito férteis, nós temos um solo com método de perfil com 4% de matéria orgânica, com 2.000 mililitros de média anual. Estão a imaginar, ainda por cima, uma quinta ao nível do mar, microclima, cresce tudo a uma velocidade estonteante. As telas não são obrigatórias. No nosso contexto, seria impossível fazer agricultura sem telas. Mas, por exemplo, se for para Campo Maior ou para outras zonas do país em que cai 10 vezes menos água, já é sensato poder produzir, sobretudo as espécies de maior porte, como a luteolina, que já são facilmente, cujas mondas são facilmente mecanizáveis. As máquinas que nós usamos vão a braços. É a mesma máquina que é usada para fazer a colheita da alfazema. Vocês no nosso canal de YouTube têm vídeos, podem ir ver o canal de YouTube do Cantinho das Aromáticas ou o nosso blog, tem lá vários vídeos ou imagens. É uma máquina que funciona com 3 operadores, um de cada lado, tem uma basculante a laser com finíssima otimização, que são os braços do operador, não é? Escolhe a altura a que a máquina corta, funciona a cérebro humano, e outra pessoa vai atrás e segura num saco. Ou seja, esta máquina não assenta no chão. E isso permite que o corte seja feito muito rapidamente. Aquela máquina corta numa hora aquilo que 3 pessoas demorariam uma manhã inteira a cortar. Nas situações em que as máquinas têm rodados, e sobretudo quando são muito pesadas, podem optar, por exemplo, por instalar prado nas entrelinhas e instalar só tela nas linhas. E, portanto, isso permite que a mecanização seja feita, e sobretudo se o solo nas entrelinhas ficar muito regular, essa mecanização já é possível. Nós temos telas com mais de 12 anos, sem se estragarem. E outra coisa importante, quando usamos só as telas, eu não tenho trator, eu sou agricultor há 20 anos e nunca tive um trator. Bem sei que na agricultura, quanto maior o trator, maior é o tamanho do, não é? Há uma proporção, por isso é que as pessoas querem ter um trator muito grande. Não é? Olha, eu não tenho trator. É maior prestígio social, Luís. Sim. O meu trator, são as telas, estão no chão, trabalham 24 horas por dia, 365 dias por ano, não se emborracham, não faltam ao trabalho e cumprem a função em contexto para a qual eu as contratei e investi nelas. E no final do seu tempo de vida, entregamos-las e elas são valorizadas, porque são recicladas e, portanto, são transformadas em plástico de novo. Eu diria também que na agricultura sustentável, em termos de pegada, a utilização das telas tem uma pegada muito, mas muito menor. Não esqueçamos também que as máquinas pesadas têm manutenções, têm jogos de pneus, têm emissões de gasóleo, os óleos e o calcamento que provocam nos solos, além de, nas mobilizações regulares, fazerem libertar CO2, que é um dos grandes problemas da agricultura contemporânea, é nas mobilizações regulares do solo, a quantidade de CO2 que se liberta,
e nas telas nós temos mesmo um sistema de ultra baixa manutenção, portanto, no nosso contexto, com o nosso tipo de máquinas, funciona muito bem. Não invistam em projetos de plantas aromáticas que não contemplem a mecanização da colheita, porque é absolutamente insensato. Claro. Pergunta se existem outros tipos de coberturas para a redução das infestantes para lá das telas. Existem, mas, do meu conhecimento, são quase todas a roçar o romântico. Okay. Os mulchings é absolutamente impensável, porque os mulchings são, enfim, há vários tipos de materiais orgânicos ou não, utilizados na cobertura do solo. Ora, em jardinagem são muito utilizados, desde a casca de pinheiro à palha e outro tipo de materiais. Para funcionar, tem que ter uma camada no solo de 5 a 10 centímetros, o que tornaria um investimento absolutamente incomportável. Além disso, os mulchings de matéria orgânica degradam-se e, portanto, acabam por se incorporar no solo. Além disso, contribuem para a acidificação do solo. Tenham em conta que a maioria destas plantas gostam de viver num solo com pH muito próximo do neutro. Além disso, aumentam potencialmente a probabilidade de fungos ao nível do solo, sobretudo aqueles que nós não queremos ter, fungos que podem provocar doenças do foro radicular. Depois existem telas biodegradáveis, mas a sua duração e a sua gramagem por metro quadrado permite que infestantes como junça, ou fetos ou outros possam atravessá-las muito facilmente. Do meu conhecimento, de forma acessível e com duração no tempo, ainda não conheço outro tipo de coberturas tão eficiente. Infelizmente, porque eu detesto as telas. Aqui de inverno, os nossos campos parecem pistas de aterragem na Colômbia. Parece que vão lá buscar da avioneta coisas que não são aquelas que eu estou a produzir. É esteticamente muito feio, quer dizer, e as pessoas não gostam. Por exemplo, se virem um agricultor de estufas, como o plástico é branco, como o manto de Nossa Senhora, as pessoas dizem, o agricultor biológico, tem muitas estufas. Mas quando vem o plástico preto no chão, nós sofremos bullying, é racista, portanto, é preto, está no chão, e olha a quantidade de plástico que este gajo tem aqui. Esquecem-se que é incontornável esta questão do plástico na agricultura, mas ainda assim, e é bom que façam bem as contas em casa, é bastante mais sustentável do que a utilização de um trator. Nós, quando precisamos de um trator para mobilizar o solo, de 2 ou 3 em 3 anos, arrendamos um. Há sempre um vizinho que tem um. Luís, há um ponto que não focaste nas emissões, que são as emissões para produzir o trator, não é? Pois. Não são negligenciáveis. Eu guardo essa como trunfo, porque quando alguém me está a tirar à cara. Claro. Depois, esta mesma pessoa coloca uma segunda questão, diz, para lhe permitirmos o abuso. Qual a melhor região em Portugal para produzir em larga escala plantas aromáticas e medicinais para exportação? Isto porque pretende utilizar uma exploração com 20 hectares. Se tem 20 hectares, importa saber qual é a área útil para cultivo. Não, é ao contrário. Quero fazer 20 hectares, mas numa lógica de investidor. Que diz, onde é que eu tendo dinheiro e capacidade para investir, onde é que eu tenho, em que região do país eu poria os meus 20 hectares? Eu diria que em qualquer região do país, onde consiga juntar uma área útil considerável, em que tenha no mínimo 4 hectares de área disponível para cultivo, neste caso pode ir até aos 20, desde as beiras até ao Alentejo, onde é mais fácil arranjar propriedades a preço mais acessível, não é? Onde o minifúndio não é tão expressivo, passando pelo Algarve, a Costa Vicentina também. Portanto, eu diria que quase todo o país é elegível para se produzirem plantas aromáticas de boa qualidade, até mesmo nas ilhas. Nas ilhas, nos Açores, o grande problema é a umidade atmosférica e a secagem, porque as ervas não ficam, por muito que se esforcem, tão bem secas como conseguimos tê-las aqui no continente, porque o clima nas ilhas é de influência atlântica e aqui no continente boa parte do território é de influência mediterrânica. Ok, agora é um bocadinho desafiador. Sendo o criador fundador de uma das marcas mais icónicas para as plantas aromáticas, consegue dizer-me qual o melhor desafio para criar uma marca de aromáticas? Acha que existe negócio para uma venda mais local em vez de mandar para fora? Acho. Eu diria que o maior desafio... olha, eu vou-lhe responder com um exemplo. Eu não sei
se recordam, aqui há 4 ou 5 anos atrás, algum de vocês sabia o que eram bagas de goji? Nós passamos no goji, de um dia para o outro, de não saber o que era aquilo, para cada um de nós já ter enfiado muito à conta das nossas mulheres ou das pessoas freaks da alimentação saudável, cada um de nós já enfiou mais de 5 quilos daquilo, ao pequeno almoço, ou em misturas de muesli, ou seja, de um dia para o outro, um ingrediente que não existia na cultura portuguesa e de repente toda a gente já sabe o que é o goji. Também vi nos anos 80 o ginseng. Era um ingrediente que ninguém conhecia, de repente ia-nos pôr a todos muito potentes e salvar-nos. Nos anos 90, o aloe vera. Ainda há aí uma certa febre de aloe pelo mundo inteiro. Ou seja, o desafio aqui é criar cultura de consumo. Eu digo isto nos hotéis, e nós vendemos até mesmo para restaurantes com estrelas Michelin e tudo. Eu tenho tido um papel muito ativo junto dos chefs para fazerem as cartas, os menus discriminados. Discriminarem aquilo que é chá. Todos os chás do mundo, verde, branco, preto, whatever, vêm da mesma planta. Camellia sinensis, ou chá azeite. Temos um cultivo nos Açores, na ilha de São Miguel, temos 2 cultivos, Borriana e Porto Formoso. Na Europa continental já há muitos cultivos, mas são raros porque ele precisa de um terroir muito específico. E no Porto, nós temos o mais pequeno cultivo de chá da Europa no Cantinho das Aromáticas. É a segunda bebida mais consumida do mundo, mas obriga tem muita tecnologia. Os verdes fazem-se com as extremidades, são só vaporizados. Os pretos fazem-se com as partes leñosas das plantas. As folhas são enroladas, são oxidadas e podem até ser fermentadas. Caramba, o chá foi levado ao estado de arte. Vocês têm chás a centenas de euros o quilo, de arbustos com séculos, produzidos em determinados terroirs no Japão. Há pessoas que pagam 300 euros o quilo por um quilo de chá. Portanto, eu gostava de levar as ervas ao mesmo patamar. Não precisamos de levar todas, mas, por exemplo, com o limoneto ou o Lima, nós já provamos cientificamente, com os trabalhos que fizemos uma infusão premium, por exemplo, uma infusão de erva príncipe pode ter a mesma complexidade sensorial que um vinho enriquecido com vinho daqueles que o moscatel de Setúbal, por exemplo. Nós fazemos harmonizações de infusões e vinho do Porto com como é que se chama aquilo do vinho? Com o Bento Amaral, fizemos para uma casa cheia e as primadonnas dos enólogos ficaram doidos com a complexidade sensorial que uma infusão pode ter. Portanto, nos hotéis, nos restaurantes onde nós estamos, o que temos feito é dar formação às equipas. Se as pessoas souberem preparar corretamente as infusões e respeitarem a temperatura, a quantidade por litro e o tempo de infusão, a bebida resultante é absolutamente extraordinária. E o momento não podia ser melhor. Como queremos todos durar para sempre, não é? Queremos todos ser muito musculosos, saudáveis e potentes. Agora, eu tenho saído com amigos que não bebem vinho, pá. A minha mulher não bebe vinho. Quer dizer, como é que podemos chegar a um mundo deste género? Mas ele está lá, as pessoas querem ser saudáveis e as infusões estão na linha da frente e as plantas condimentares também estão tanto numa vertente ou noutra, na linha da frente, para termos todos uma vida extremamente saudável, quer seja bebendo mais água, mantendo-nos mais hidratados e tirando partido do enorme prazer que estas infusões proporcionam, quer seja usando na comida. Deixo-vos um desafio. Nós, portugueses, fizemos o descobrimento e em casa de qualquer português de classe média, porque globalizamos os ingredientes, fizemos a primeira globalização com tratado de tordesilhas, dividimos o mundo ao meio, metade para os espanhóis, metade para nós, e trouxemos cravinho, canela e pimenta. Vocês têm isso em vossa casa. Quantos de vocês é que têm tomilho Bela Luz? Ou manjerona? Ou segurelha? Alguma pessoa que está aí desse lado já usou segurelha lá em casa? Estão cá há milhões de anos no nosso território e, no entanto, todos temos em casa ingredientes que usamos há 400, 500 anos. Não deixa de ser estranho, não é? Portanto, é um bocadinho. Faz-nos pensar. Há empresas que fazem a secagem e embalamento ou têm de ter as máquinas todas? Não. Essa é uma excelente pergunta. A secagem, eu diria que é algo incontornável para a maioria dos promotores dos projetos que se querem instalar. Porquê? O secador é uma espécie de funil do processo produtivo. Ou seja, eu tenho muito mais ervas lá fora, no campo, do que aquilo que o secador consegue comportar. Os secadores normalmente têm um tamanho que é dimensionável e quanto maior o secador, mais tempo demora a aquecer aquela massa de ar, mais caro será o processo. Ou seja, o meu vizinho
mesmo que eu tenha um vizinho a 2 quilómetros com um secador, quando eu quero secar as minhas ervas, ele também está a secar as suas. Ou seja, e sobretudo em pico, aquele período que eu referi entre julho e setembro, o secador só para esvaziar, para voltar a encher. Eu diria que o secador é incontornável. Já o embalamento, não. Hoje em dia, com a segmentação que a indústria tem, hoje qualquer pessoa pode ter uma marca. Agora, se a vossa vontade é ter uma marca, devem equacionar muito bem se querem começar como agricultores ou se querem começar como embaladores, porque, deixem-me dizer-vos, aquilo que nós fazemos é uma absoluta loucura. E eu não sei, sabendo o que sei hoje, se faria o que faço hoje, porque nós somos uma das raras empresas na Europa que faz da semente ao produto final. E o que nos dizem os contrapassos da economia é que poderá ser um pouquinho insensato fazer todos estes passos. Ou não. Se sobrevivermos, claro, talvez não. Nós continuamos a tentar. Se tiverem capacidade de gestão, aí o custo é ter as equipas certas, não é? Exatamente. É o maior desafio que tem nesse sistema de equações de negócio. Faz sentido pensar em plantas aromáticas nas entrelinhas? Nas entrelinhas de quê? Creio que provavelmente a pergunta será se pode estreitar muito as entrelinhas. Ora bem, o que a maioria dos produtores acabou por fazer é aquilo que nós fizemos desde o início. Nós fazemos agricultura biológica, mas temos um compasso ultraliberal. Nós fazemos 9 plantas por metro quadrado e já há agricultores a instalar 12 plantas por metro quadrado. Ou seja, isto é agricultura biológica, mas muito intensiva. No nosso caso, optamos por este método porque tínhamos pouca terra disponível e, portanto, temos linhas com 9 plantas por metro quadrado, caminhos com 40 e depois temos a linha a seguir. Ou seja, isto permite-nos otimizar muito o metro quadrado. Um agricultor no Alentejo até goza. Caramba, isso não tens que andar ali quase em bicos de pés nos caminhos, porque, enfim, há propriedades com áreas muito grandes. Essa pergunta, eu depreendo que seja, e é uma questão que me põe muitas vezes, por exemplo, quando alguém instala um olival, ou um amendoal, ou um pomar, outra coisa qualquer, enquanto as árvores não atingem um determinado porte, as pessoas querem otimizar a área que está por baixo. E eu diria que na maioria dos casos não faz sentido cultivar, porque, por exemplo, basta o modo de produção variar. Se tiverem o vosso olival em convencional e tiverem que fazer tratamentos, a probabilidade de contaminação cruzada é muito grande. Se tiverem rega, portanto, as necessidades das aromáticas são diferentes das necessidades das árvores. Não sei, se for com plantas anuais, com plantas ou de ciclo muito rápido, poderá fazer sentido. Se for com plantas como tomilhos, que podem durar 3, 4 anos, eventualmente pode se tornar confuso. Claro. Gostava também de saber se a melhor solução é uma exploração com várias espécies ou especializar apenas numa aromática. Essa é uma excelente pergunta. Quando estamos num mercado que tem produtos cujo destino é essencialmente a exportação, é sempre avisado, já as nossas avós nos ensinavam esta lição, de nunca ter os ovos todos no mesmo cesto. Ou seja, dou-vos um exemplo prático do que quero dizer. Quando nós arrancamos, como eu já referi, arrancamos com 6 espécies. Uma delas era a equinácea. A equinácea, na altura, pagava a 6 euros o quilo. E assim foi durante os 2 primeiros anos. Ao terceiro ano, a Austrália, do outro lado do mundo, lá um louco qualquer, que decidiu começar a produzir e também influenciou uma data de gente ali à volta e portanto, como acaba por ser uma commodity, que são produtos para exportação que podem vir de todo o mundo, portanto, basicamente o ciclo, a viagem das plantas aromáticas começa nos recoletores ou produtores, depois são compradas por brokers que compram no mundo inteiro e concentram, e são eles, habitualmente, que fazem a distribuição para a indústria. Porque a indústria não se compadece de o Luís, ou o Martino, ou o António terem bons ou maus anos agrícolas. Portanto, eles querem fluxos constantes de matérias-primas e habitualmente compram a brokers, que conseguem que o tomilho limão, se não for de Portugal, é da Itália ou de França, e, portanto, há esse fluxo constante. Mas a equinácea caiu de 6 para 3,20 euros. Valeu-me ter mais 5 espécies e, portanto, a maioria delas manter-se estável no preço e, por exemplo, a hortelã-pimenta
porque Marrocos é um dos maiores produtores do mundo e lá, regularmente, as matérias-primas que chegam à Europa vêm contaminadas com pesticidas, de repente a hortelã de pimenta disparou, ou seja, baixou de um lado, mas acabou por compensar do outro. Portanto, eu diria que uma questão de estratégia comercial é sempre muito importante termos pelo menos 4 espécies em produção, 4 a 6 espécies, mesmo que a área seja de 4 hectares, de 2 a 4 hectares a vossa área inicial, porque não só vos permite reduzir o risco associado, mas também chegar a diferentes brokers. Há brokers que são mais especializados em limonete, outros que são mais especializados em equinácea. Por exemplo, o nosso broker de tomilho de limão, ele arriscou connosco, quando começamos a produzir, e hoje Portugal é a erva que produz em maior quantidade. Mas outro exemplo muito interessante, o tomilho Bela Luz, que é um endemismo ibérico, chama-se Tibus masticina, só existe espontâneo em Portugal e Espanha. Quando eu o apresentei ao nosso broker francês, ele disse: Luís, mas isto é fantástico. Eu já dei a volta ao mundo e eu nunca vi um tomilho assim. Tens 2 toneladas para me entregar? Eu disse: não, tenho 200 quilos. Ele disse: então esquece. Enquanto não tiveres volume, este ingrediente nunca será um ingrediente que será interessante para nós. Se eu vender a um cliente, ele quiser mais, tu não dás resposta, eu não vou arranjar. Pronto. Basicamente é isto que tenho para... Obrigado. Excelente lição. Na zona da Guarda Belmonte, faz sentido a instalação de plantas aromáticas, tendo em conta os invernos tão rigorosos e geadas fortes, e por outro lado, os verões tórridos? Há um querido amigo meu, e com a sua família, que está a instalar-se por aqueles lados. Eu não sei se é esse meu amigo que está a fazer a pergunta, mas se for ele, boa noite. E claro que faz, claro que faz. Já lá estive pessoalmente, no terreno, portanto, não sei se é o meu amigo ou não, mas se não for, é Belmonte. Além disso, já agora uma curiosidade, nós somos uma das poucas marcas do país que tem certificação de kosher. O rabino da Sinagoga do Porto certificou os nossos produtos e eles podem ser consumidos por judeus ortodoxos. Belmonte é uma zona de grande afluência de judeus do mundo inteiro que tem um poder de compra extraordinário e que valorizam muito este género de cuidado que se tem com a cultura deles. Olhem, os nossos produtos já estiveram durante muito tempo à venda lá nos sítios em Belmonte por causa disso. Deixo a dica. Excelente. Quais as plantas aromáticas e medicinais que recomenda para 2,5 hectares de terreno em Amares, em regadio? Amares, já fui muito feliz em Amares. Olha, Amares, por ser uma zona muito úmida, ainda mais do que esta onde nós estamos, eu recomendaria muito a cidreira, porque é das poucas plantas aromáticas que se consegue cultivar à sombra, ou próximo de linhas de água, ou de zonas que podem, digamos, encharcar muito de inverno. Todas as hortelãs, e quando eu digo todas as hortelãs, há várias espécies, há a menta piperita, a menta spicata, a menta pelégium, a menta cervina, há várias espécies que podemos produzir. Os tomilhos, sobretudo o tomilho limão, é de todos os tomilhos aquele que se adapta melhor em zonas de maior umidade. Eu diria que basicamente todas. Eu preferia responder ao contrário. Há poucas plantas aromáticas que não se conseguem produzir ao ar livre em Portugal. Por exemplo, nós temos uma delas, que é a erva príncipe, é uma das minhas plantas favoritas. E a erva príncipe é uma planta tão tropical que com temperaturas abaixo de 0 e sobretudo quando vão de menos 5 durante vários dias, 2 ou 3 dias com menos 5, ela morre se estiver ao ar livre. Por exemplo, os nossos amigos da Hervital, no Monte Muro, estão a mais de 800 metros de altitude e fazem uma erva príncipe de excelente qualidade, mas fazem-na toda dentro de estufa. E mesmo assim, de inverno, ela fica muito castigada. Mas a nossa, modéstia à parte, mas é ainda melhor um bocadinho que a da Hervital, porque nós a fazemos numa das poucas zonas do país onde é possível produzir uma planta tropical ao ar livre. Em Vila Nova de Gaia, dada a nossa proximidade do mar e do Rio Douro, e nós temos uma estação meteorológica, é raríssimo um ano em que as temperaturas vão abaixo de 0. Portanto, a erva príncipe e pouco mais. Olha, a equinácea aguenta 20 graus negativos, é uma planta da América do Norte. Todos os tomilhos aguentam vários graus negativos, a cidreira, os hortelãs. Repito, Península Ibérica é um dos maiores centros de biodiversidade de plantas aromáticas do mundo. Se fôssemos visitar a sua quinta em Amares, provavelmente nós tropeçamos, enquanto passeamos, em pelo menos 10 espécies que já lá são espontâneas, e a cidreira deve ser uma delas.
Ok, espetacular. Do que conhece na fileira das plantas aromáticas e medicinais, na sua opinião, o que se justifica investigar? Eu penso que já referi em tom de brincadeira que quando chegar a minha vez de falecer, tenho 5 que ainda precisava de vir cá 5 ou 6 vezes para aprender alguma coisa sobre plantas aromáticas. Nós ainda as conhecemos muito por fora. Felizmente, Portugal tem, curiosamente, uma série de trabalhos de investigação, por exemplo, a Faculdade de Farmácia de Coimbra, a professora Luísa Salgueiro, tem imensos trabalhos publicados, a Fernanda Delgado, lá em cima na UBI. No Algarve há muita gente com trabalhos de investigação, eles são transversais e não só na agronomia, muito na farmácia portuguesa, as coisas estão muito estudadas. Eu diria que, atendendo às necessidades emergentes das indústrias atualmente, há uma procura muito grande por substitutos do sal, ou melhor dizendo, por plantas que ajudem a reduzir a quantidade de sal. A Europa está a preparar-se para legislar para quantidades de sal e açúcar muito inferiores nos alimentos. Portanto, e estas plantas têm um papel crucial. Aliás, elas há pouco tempo fazem parte da nova pirâmide alimentar do Mediterrâneo. Se lerem os trabalhos, por exemplo, aqui da Faculdade de Nutrição do Porto, há trabalhos fantásticos sobre essa questão das plantas aromáticas substituírem ao sal. Portanto, essa é uma das frentes. A outra é como antioxidantes, usados até mesmo para produtos alimentares. Há muitos estudos. Aqui a Católica do Porto tem, e já agora, que estamos numa época de pandemia, o seu potencial antiviral e antibacteriológico. Em breve, quando já for possível falar de outras coisas que não só vacinas para coisas como Covid e outras, a Católica apresentará um estudo de uma planta que tem potencial antiviral e de outras que têm potencial antibacteriano. Quando a ditadura sanitária cair por terra, espero eu que em breve, ouviram falar de outras coisas que são utilizadas também, enfim, para prevenir problemas causados por vírus e bactérias e que envolvem as plantas e empresas que investiram milhões, empresas portuguesas, a fazer investigação. Só que os trabalhos não podem ser publicados porque estamos numa fase difícil. Claro. Tem aqui uma questão um bocadinho confusa, eu iria traduzi-la. Se faz sentido produzir, portanto, quem é produtor de plantas aromáticas e medicinais, portanto, quem já tem uma exploração, se faz sentido produzir as novas plantas, sempre que é necessário renová-las, ou se é mais interessante comprar a viveiros. Olha, há uma coisa, eu espero não ter muita falta de modéstia. Nós temos conquistado muitos prémios internacionais nos Great Taste Awards em Londres. Ainda este ano voltamos a repetir pelo oitavo ano consecutivo. Até já cheira mal, já são prémios a mais. Os prémios para nós são importantes como ferramentas de marketing, mas para a nossa equipa e até internamente, sobretudo quando lemos as críticas, são absolutamente fabulosos, porque são os melhores críticos do mundo, em Inglaterra, que fizeram prova cega de produtos no mundo inteiro, e nós este ano, só nós e uma marca inglesa, e em Inglaterra, vender infusões é como vender petróleo aos árabes, não é? Eles têm as melhores marcas do mundo, são os grandes especialistas mundiais. Se forem ao site do Great Taste Awards e procurarem na nossa categoria, só 2 marcas a nível mundial em 14 mil produtos ganharam 3 estrelas. Nós e uma marca inglesa. E estes prémios devem-se a muitas coisas, mas sobretudo ao facto de nós termos começado a nossa aventura nas plantas aromáticas como viveiristas. E obviamente ao facto de ter formação específica, sou agrónomo. O que é que nós, como viveiristas, fizemos ao longo de 20 anos? Nós fizemos uma coisa, que se tiverem outros agrónomos desse lado, que já fazemos há milhares de anos em agricultura, foi de seleção massal. Eu, como viveirista, ano após ano, vou selecionando os melhores dos melhores dos melhores. E em aromáticas, os melhores já não são a planta que faz as maiores folhas ou a que me faz mais quilos na balança. Os melhores são aquelas
que eu, depois de ter cortado a rega uma semana antes da colheita, já agora partilho com todos vocês, um dos nossos truques para ganhar prémios é estressar as plantas antes de as colher, ou seja, o nosso colega das hortícolas rega até ao minuto antes de colher, porque vende-as na balança, não é? Vende água. Chama-se alface, mas tem muita água na sua composição. E eu estou um pouco interessado, no momento da colheita, em que as plantas tragam muita água. Eu estresso-as, não é stress de divã, elas não tomam antidepressivos, estresso-as cortando na rega. Uma semana antes, claro que o meu sócio, São Pedro, nem sempre colabora. Às vezes diz, amanhã vai chover e tu vais escolher depois da chuva. Mas, quando corre tudo bem, nós estressamos muito e com isto consigo otimizar no secador, que demora menos tempo a secar, mas o que mais me importa a mim hoje, como agricultor de aromáticas, não são o quilos frescos, são a matéria seca, ok? Isto é que é realmente importante. E, como viveiristas, nós fomos fazendo seleção massal, fomos selecionando os melhores dos melhores dos melhores, que são aqueles que têm um comportamento mais homogéneo e que têm um comportamento em termos de compostos ativos e de óleos essenciais que mais interessava, no nosso caso, a um uau na chave, naquele uau. E, portanto, eu diria que é muito mais interessante comprar a viveiristas. Porquê? Porque, e sobretudo a viveiristas agricultores, porque houve muita gente que foi comprar aí plantas para Barcelona a metade do preço e depois trazem-nos amostras e eu vejo aquilo e digo, mas o que é isto? Isto não tem nada lá dentro do que era suposto ter. Quer dizer, não sei como é que vai vender isso. Já vi gente a sair a chorar do cantinho das aromáticas, que compraram plantas a metade do preço que nós propomos no mercado e depois, claro, pagaram mais barato à cabeça, mas depois, mais tarde, vão pagar o facto daquelas plantas terem muito pouco interesse para qualquer tipo de indústria, porque de facto crescem muito, como aquelas que vemos aí nos hortos, hortelãs gigantes e tal, mas não é isso que eu quero enquanto agricultor de aromáticas. Eu quero aquela planta que produz. E quando eu mando para o laboratório, ela tem aqueles picos todos no gráfico e essas, enquanto viveirista agricultor, é que interessa a quem se vai instalar. Portanto, ou a nós ou a outro viveirista agricultor, e comprem sempre também plantas a pessoas que vos deixem visitar as suas explorações. É importante perceberem se foram propagadas por estacaria, como nós propagamos boa parte das que fazemos, porque só dessa forma é que se consegue garantir pureza varietal, e depois obviamente que há plantas que não se propagam de outra forma que não por semente, mas boa parte destas plantas deverá ser propagada via vegetativa e não via seminal, para conseguirem, então, esta questão da seleção massal, que vos permitirá produzir plantas de grande qualidade. Ótimo, boa. No Alentejo, qual a melhor época do ano para plantar no sistema de regadio? Olha, é uma pergunta excelente, porque há uma ideia pré-concebida de outras agriculturas que as alturas de plantação têm que ser feitas no fim do inverno, início de primavera. E esta pergunta até é ótimo que seja feita na sequência da resposta anterior. Tal como eu referi, terminando a resposta anterior, boa parte destas plantas é propagada via vegetativa. Isto significa que o viveirista tem que ter uma área muito ampla de pés-mães para, na altura em que elas começam a desenvolver, estamos a falar de muitas espécies que são vivazes, por exemplo, a hortelã-pimenta, ele só tem caules a partir de finais de abril, com tamanho suficiente para começar a propagar. Ou seja, já passaram 4 meses. Esqueçam aquela ideia de que em fevereiro é para plantar. Porque elas também, eu não as posso fazer no ano anterior, porque elas estão em alvéolos pequeninos para ficarem para o ano a seguir, porque há muita mortalidade. São plantas que não aguentam muito tempo dentro dos alvéolos. Portanto, nós viveiristas temos que, no ano em que as vamos propagar, temos que esperar que as nossas plantas rebentem para cortar no campo, e estamos sempre a falar de meados de abril para a frente, para que depois dar tempo no viveiro para que elas consigam enraizar bem, para depois saírem para as vossas explorações. Portanto, eu diria que quando se instalam, tem que ter consciência disto, para a maioria das espécies, elas só começam a ficar disponíveis em viveiristas sérios que as propagaram via vegetativa a partir de junho, julho, agosto, setembro, outubro. Portanto, a época de plantação tem que ser sempre feita com regadio, anda sempre entre, meados de maio, a correr tudo bem, meados finais de maio, até outubro, ok? Portanto, esqueçam o resto do ano, porque se forem feitas de via vegetativa é muito menos provável que os viveiristas consigam ter. Além disso, como ainda somos poucos a fazê-los desta maneira, por exemplo, eu só aceito neste momento encomendas do ano anterior para o ano seguinte ou para daqui a 2 anos,
porque não só parte da nossa produção fica, temos que a dedicar àquele produtor. Eu, quando tenho uma encomenda de hortelã-pimenta, nesse ano não vou ter produção de hortelã-pimenta. Ou vou ter muito menos produção de hortelã-pimenta, porque boa parte da que vou produzir vai ser para fazer novas plantas. A Lúcia Lima, a mesma coisa. Portanto, as pessoas também têm que ter consciência disso. Comprem, se possível, exigindo sempre o nome científico, o certificado do vigarista tem que ter certificado e, se possível, visitem, criem uma relação com ele e não se assustem com o preço, sobretudo quando tem que lá incluir estas coisas todas. Agora, se quiserem comprar plantas a metade do preço para depois, mais tarde, afunilarem no vosso canal de vendas, isso também é possível. Considera que a escala da área de produção é essencial para o sucesso de uma exploração agrícola? Sem dúvida. Olhem, eu sou agricultor por necessidade. Ainda ontem escrevi isso num post. Maravilhoso, as perguntas. Eu sou agricultor por necessidade, mas na minha alma é de jardineiro. Eu fui jardineiro em Serralves durante vários anos. A minha vida era tão boa. As pessoas viam uma camélia abrir e diziam: bravo, Luís, que maravilhoso, o Luís é fantástico. Tem ali umas camélias. E vivia disto, vivia por ser belo. A vida de um jardineiro é incrível. Temos que ter uma cultura botânica muito maior do que a de um agricultor, mas depois não precisamos de fazer aquilo, não é essa pressão. Precisamos é que seja belo, seja esteticamente agradável. Como agricultor, se querem lá saber se é bonito ou não, no fim tem que produzir aquilo. E como é que fazemos aquilo? Com área. Por isso é que eu fico às vezes um bocadinho preocupado quando alguém chega: oh, Luís Alves, tenho lá uma quinta, pá, fantástica, vou começar a fazer. Qual é a área? 5.000 metros quadrados, pá, aquilo. 5.000 metros quadrados poderá dar para, enfim, para pagar-se a si própria a atividade, para ter um hobby, ou então num projeto de turismo, para ter aquela majoração, por estar a fazer uma atividade sustentável, ou para termos produtos lá em casa que não só o vinho verde e o mel, e podemos ter, mas para viabilizar economicamente um projeto destes, na maioria dos casos é importante que haja uma área de produção, porque só com essa área de produção que nós vamos conseguir fazer o volume. A não ser que tenha um projeto turístico, por exemplo, nós temos uma cultura que eu chamo de a nossa cultura de show. Vocês, nesta altura, quem nos segue nas redes sociais, devem estar enjoadíssimos de ver. Chamam-se perpétuas roxas. É uma planta anual. Nós cultivamos a perpétua roxa e nós nem precisávamos de colher para ela ser rentável. Sabem porquê? Porque ela gera-nos milhares de visitas por ano. As pessoas querem vir tirar uma fotografia para o Instagram. E, portanto, vão lá, nós deixamos, até há pessoas giríssimas do mundo inteiro, aquilo é bonito, faz conteúdos maravilhosos para partilharmos nas redes sociais. A perpétua roxa, só por existir na nossa propriedade, só por existir, ajuda-nos a faturar, porque gera visitas. E como temos um circuito montado com vendas diretas, ora, isto ajuda-nos a promover vendas diretas. Além disso, nós temos vários níveis de certificação. Estamos certificados Bio, temos um Global Gap e temos também o Kosher, que eu já referi. Mas temos uma quarta certificação, para mim a melhor de todas. A pessoa entra em qualquer dia da semana, de segunda a domingo, das 9 às 6 estamos abertos ao público, a entrada é livre e gratuita e somos um Big Brother do mundo rural. Qualquer pessoa pode ver o que estamos a fazer a qualquer momento. Para mim é a melhor certificação de todas, porque nos confere um nível de honestidade àquilo que estamos a fazer, que é muito invulgar na agricultura, não é? Os nossos colegas do leite têm que pôr vacas a rir na televisão para o consumidor ganhar empatia pelo leite, pelo seu produto. Há outros que têm que fazer outras coisas. Ali basta-nos estar abertos ao público para as pessoas ganharem empatia por aquilo que estamos a fazer. É de uma honestidade que chega a ser é avassaladora. Espetacular. Qual a área ideal para uma produção com 4 variedades, espécies de aromáticas? 4 hectares, 1 hectare de cada. 1 hectare de cada. Quais os custos em média, considerando a parte de transformação e secagem, por hectare para a instalação? Manda um engenheiro manda um mail para a engenheira Sónia qualquer coisa, Moreira. desculpa, Sónia Moreira, da empresa Espaço Visual. Porque eu não digo isto por não ter vontade de responder. Mas o problema é que os preços atualmente, ainda hoje recebi um mail do nosso fornecedor de cartão, para a semana aumentam 12%. Isto está uma loucura, as coisas aumentam à semana, não é? E, portanto, eu não queria arriscar
Eu não sei como é que está, por exemplo, o preço do tubo de rega, o metro linear, de certeza que com esta coisa do petróleo há de ter disparado. E, portanto, a engenheira Sónia Moreira, um beijinho para ti, Sónia, é uma senhora muito competente e de certeza que vos vai dar uma resposta bem melhor do que eu poderei dar agora. Obrigado pela publicidade. Acha que o clima do norte de Portugal é propício para o cultivo da stévia? Não sei se qualifica como planta aromática. Sim, faz parte desta família. Nós já cultivamos durante muito tempo e sem dúvida que sim. A stévia tem crescimentos espetaculares. A stévia, no entanto, tal como a alfazema, tem muitas variedades. Há umas mais amargosas. A stévia é obtida por semente, ok? Aqui esta questão não se prende tanto com a seleção massal, mas com a escolha da variedade certa. As sementes da stévia, a procura é tanta, de várias variedades, que as sementes são absolutamente, o preço deve ser das sementes mais caras dentro desta grande família das plantas aromáticas no momento. E nenhuma empresa nos consegue garantir uma boa viabilidade germinativa. Ou seja, é um momento fantástico para produzir stévia, mas é um momento muito difícil para arranjar plantas de boa qualidade em viveiros bons. Nós não produzimos stévia em viveiro neste momento. E uma última questão. Poderá haver alguma relação, ligação entre a produção de ervas aromáticas e a apicultura? Sim. Durante muitos anos, se forem ver no nosso blog, eu mantive 4 colmeias. Vejam lá, estamos no meio de uma cidade com 300 mil habitantes, o terceiro município mais povoado do país, Vila Nova de Gaia, e ali na quinta tínhamos 4 colmeias. Fazia 2 crestas por ano, uma em março, porque as abelhas trabalhavam essencialmente os eucaliptos fora da quinta, com mel escuro, e depois uma outra em agosto, com o melhor mel que eu já comi na minha vida, que era um mel multifloral, de trabalharem ali nas aromáticas. Mantivemos as colmeias até 2013 ou 2014, à altura em que a sacana da Vespa Asiática entra em força em Portugal. E por onde é que ela entrou? Por Vila Nova de Gaia, que entrou aqui com toda a força, e elas iam-nos dizimando as colmeias. Mandámos-las para uma quinta de amigos em Cabeceiras de Baixo. Se virem, a minha filha era pequenina, mandei fazer um fato à medida e fazia questão de sermos os dois a cuidar das colmeias. Outros agricultores têm feito o mesmo e, de facto, eu diria que é um dos melhores casamentos que pode haver para a produção de plantas aromáticas. No Senabeiro, lá em baixo, eu fui consultor deles, na Delta, em 2014 e 2015, e montamos um apiário enorme e a produção de mel era absolutamente fantástica. Ok, excelente. Luís, muito obrigado. Nesta fase do evento, eu costumo desafiar os nossos conferencistas a fazerem uma síntese entre o que apresentaram e as questões, e que eu costumo dizer que é o que fica para a memória futura. Então, em jeito de síntese, eu diria que todos estes anos depois, este é o melhor momento de sempre para investir em plantas aromáticas. Ou seja, já existe uma massa crítica de produtores em Portugal, como em todos os negócios, há aqueles que não conseguiram, aqueles que vivem a tentar e aqueles que já o fazem com sucesso. Gente que criou muitas soluções, há muitas máquinas novas, as soluções tecnológicas otimizaram-se, quer ao nível dos secadores, quer ao nível das máquinas de colheita, quer ao nível das máquinas de processamento, que muitos optam por comprar para valorizar as suas matérias-primas. Portanto, já não tem que cometer os milhares e milhares de euros de erros que eu tive que cometer, portanto, já podem aprender com toda, ou melhor, podem beber de todo este manancial de conhecimento que empresas como o Espaço Visual, organizações como o EPAM têm feito um trabalho notável, e outros produtores que são cavalheiros e que vos recebem, como nós também recebemos, de bom grado, e partilhamos as experiências sem qualquer tipo de problema. É o melhor momento sempre, sobretudo porque também já existem brokers cá. Há uma estabilidade de preços no mercado, há canais que foram, entretanto, sendo criados, é uma coisa espetacular. É que se criou o apetite em Portugal para um investidor, ou melhor, um broker de matérias-primas, vir cá
porque se antes eles não sabiam se os tipos que começaram, aqueles fricos que começaram a produzir plantas aromáticas iam ficar no tempo, hoje isso já é uma realidade, ou seja, um comprador alemão ou francês vem a Portugal e sabe que há um conjunto de produtores que de forma regular abastece o mercado com estes ingredientes e ao mesmo tempo muitos deles, como nós, têm elasticidade para abraçar novos ingredientes e para os começar a produzir em volume, como eu espero que em breve sejam produzidos ingredientes como o tomilho Bela Luz, que é um ingrediente absolutamente espetacular e que espera a sua vez para chegar a grandes volumes, como outras hortelãs, como plantas como o hibisco. Já agora partilhar convosco secretamente, ainda não publiquei, mas este ano fizemos um ensaio de plantação de hibisco, não ornamental, portanto o hibisco sabdarifa, é uma planta tropical anual, que tem uma procura tremenda na Europa neste momento e fomos muito bem sucedidos, portanto ainda estamos a aclimatá-lo, estamos a fazer a tal seleção de plantas. Para o ano espero vir a cultivar uma área muito maior, porque de facto é um dos ingredientes mais procurados. Todos temos um papel muito importante no investimento de potenciais novos ingredientes e sobretudo, os consumos que se esperam, com esta onda que não será uma moda, será mesmo uma tendência que veio para ficar de alimentação saudável, os consumos expectáveis, e nós temos acesso a relatórios com informação privilegiada, por exemplo, porque fazemos parte de um cluster como o da Portugal Foods, e temos acesso aos relatórios que nos dão, digamos, uma projeção daquilo que serão os consumos dos novos ingredientes na Europa nos próximos 5 a 10 anos, e quase todos os relatórios apontam para que haja um crescimento tremendo, quer nesta perspectiva das plantas enquanto antioxidantes ou condimentares, para substituir o sal que vai ser legislado na maioria dos alimentos para baixo daquilo que é agora, quer seja nas infusões ou noutros produtos alimentares, sobretudo nesta componente do prazer e na outra componente também das terapêuticas, que tenho uma profunda convicção que se vão continuar a manter como há milhares de anos, porque dependemos delas, sempre dependemos e continuaremos a depender. Martino, acho que está tudo. Tá? Ok, muito obrigado. Luís Alves, foi um enorme gosto ter-te cá. Este foi um dos agromeetings que mais prazer me deu. Obrigado. Pela partilha de conhecimento, de experiência, pela abertura em responder às questões, pelo conhecimento com que fiquei. Estou esmagado. Muito obrigado. Nós continuamos cá, agora será às quartas-feiras. Na próxima quarta-feira teremos um outro agromeeting, uma outra conferência. Estratégias de fertilização vegetal do futuro. Será conferencista João Casso, da UVL Verde. Resta-me agradecer a todos que estiveram connosco durante este tempo e bem-ajam. Até para a semana. Uma boa noite. Boa noite. Um abraço a todos. Muito obrigado. Obrigado.